E aí, minha gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle Félix e este é o Plano Infalível. No episódio de hoje. No Plano Infalível de hoje eu vou falar daquele tema que tem permeado praticamente todos os blogs, vlogs, sites ou qualquer coisa do gênero que trabalhe ou com quadrinhos ou com cultura pop, porque é um tema que simplesmente não tem como a gente fugir. Afinal de contas é o nosso maior evento de cultura pop e quadrinhos do Brasil, que é a Comic Con Experience, né? Que exatamente tem essa coisa de trazer experiência nerd, a experiência da cultura pop para o Brasil. Então, como é um evento que possui muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e isso é de fato a intenção dos produtores do evento, que você simplesmente, às vezes, possa simplesmente ficar tipo sem saber o que fazer. Se você não sabe se você vai para um painel no palco principal, ou se você vai para algum outro painel que não seja necessariamente no palco principal, ou se você vai ver alguma outra atração que tem na cidade, né? Porque já chamam de cidade, afinal de contas, realmente é um evento tão grande que praticamente pode ser o tamanho de uma cidade, veja bem, pode ser, né? E você simplesmente então decide pegar o meu foco principal, que é o Artist Alley. Mas antes vamos falar um pouco mais sobre a Comic Con. Ela vai usar todo o espaço físico da São Paulo Expo. Obviamente que eles vão chamar de uma cidade aquilo ali, né? Porque deve existir de fato cidades desse tamanho. Porque veja só, o Brasil é tão grande, tem cidades tão pequenas que de fato deve existir alguma coisa do gênero. Só que pense que é uma cidade só sobre cultura pop, só sobre coisas nerds, só sobre coisas maravilhosas. E você pode passar 4 dias curtindo aquilo ali. Ou 4 dias torrando a tua grana naquilo ali, né? Meio complicado, mas enfim. E aí que, com tantas atrações e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e os bracinhos são exatamente pra dar essa impressão pra você. Então, assim como no ano passado, eu gosto de falar da minha atração favorita, que é o Artist Alley, que eu simplesmente posso passar, sei lá, uns 4 dias de eventos só naquele lugar, porque é muito incrível, muito maravilhoso, porque tem muitos trabalhos muito legais e que não necessariamente a gente conhece. Porque é difícil conhecer toda a produção brasileira de quadrinhos aqui no Brasil. Afinal de contas, né, já falei que é um país muito grande. Enfim, este ano, de fato, a Comic Con abraçou essa ideia de que o Artist Alley é o coração do evento. Então, vão posicionar bem no meio do evento. Neste mapinha aqui, tá vendo essa coisa rosa, linda, tchuca? Pois é, isso daqui vai ser o Artist Alley. E se você quer conhecer novos quadrinistas, se você quer conhecer mais sobre quadrinhos no Brasil, se você quer conhecer mais sobre quadrinhos, vale muito a pena passar tipo dias e dias andando por ali, conhecendo e conversando com os artistas. Então, novamente, né, resolvi pegar esse trabalho hercúleo de dividir, né, de fazer uma lista, dessa vez vou fazer uma lista de 30 autores, de 30 quadrinistas. Não, novamente, pela enésima vez, eu não tô falando que eles são os melhores autores, não tô falando que eles são os meus favoritos, nem nada do gênero, mas né, eu tive que fazer uma lista e aí eu selecionei essas pessoas. Vejam quantas pessoas existem no Artist Alley, muitas pessoas. Então vamos direto pro assunto? Vamos direto pro assunto. Alexandra de Moraes, que é a autora de O Pintinho. Você já deve ter visto isso na sua timeline no Facebook, com certeza, né? Aquele quadrinho que aparece a mãe Pintinho e o filho Pintinho e eles têm uma discussão que sempre tem algum tom sarcástico, irônico ou que pode vir a fazer você refletir sobre alguma coisa. Ela tem 2 quadrinhos lançados pela Lote 42. Alexandre Lourenço, que este ano lançou Você é um Babaca, Bernardo, que eu ainda não li, porém, contudo, todavia eu já li O Robô Esmaga e é muito bom, é excelente. Trabalho de tirinhas, também bem reflexivos, com uma arte bem simples. E eu pretendo, quem sabe, todavia, eu espero adquirir o Você é um Babaca, Bernardo, que saiu pela Mino. A editora Beleléu, que tem vários quadrinhos, e não só quadrinhos, mas também calendários, mas sempre alguma coisa voltada para artes gráficas, geralmente voltadas também para quadrinhos. Possui algumas coisas assim bem polêmicas, né, bem estranhas, mas também possui quadrinhos não polêmicos, não tão estranhos e excelentes. De qualquer forma, é um ótimo material para você conferir. Bianca Pinheiro, essa autora incrível que relançou recentemente agora Mônica Força, além do 3º volume de Bé, e tem o seu trabalho Dora, que eu já falei aqui no Plano Infalível sobre HQs de terror, que saiu pela editora Mino. Ela conseguiu financiar pelo Catarse, mas aí agora saiu pela Mino. Ela tem muitos trabalhos no quadrinhos, vale muito a pena conhecer essa mulher. Brão, com seu trabalho Cornucópia, na área de quadrinhos, que é erótico. Se você é menor de 18 anos, não. Mas se você é maior de 18 anos, cara, massa. BDSM na veia. Muito foda, muito incrível, muito lindo, arte deslumbrante. Seguido por Brão Barbosa, que fez os quadrinhos, as tirinhas de Tony Moon, do meu amigo Pedro Duarte. No caso foi Tony Moon, A Vida Acontece. Pois é, realmente, de fato, a vida acontece. Além dos trabalhos de Feliz Aniversário, Minha Amada, que tem o final
surpreendente, vale muito a pena ler. E Jesus Rock, Camilo Solano, que tem um trabalho mais autoral, né, um negócio, uma pegada assim mais intimista, mais de análise do dia a dia, de nossas vidas e tudo mais. Também tem um traço mais solto. É o autor do sucesso de crítica Desengano, e esse ano lançará Solzinho, que ele já avisou que vai ter uma tiragem bem pequena, então quem quiser tem que dar uma corridinha lá pra pegar logo na mão dele. Em seguida, já conhecido Carlos Ruas, autor de Um Sábado Qualquer, além de desenvolver também outros trabalhos, mas ele é mais conhecido por esse Deus, né, que ele tanto gosta de usar nas tirinhas e fazer uma determinada crítica social, e o legal é que ele também termina envolvendo outras deidades, né, outras seres que já foram adorados por nós humanos. Em seguida nós temos César Rubin e Fred Alcázar, que são autores do O Coração do Cão Negro, que é um negócio meio pegada, tem um traço assim meio europeu, então tem também uma temática meio de quest de RPG, com a pegada meio viking, bem interessante. Seguidos pelo casal 20, Chris Eiko e Paulo Crumbin, que são autores do quadrinho A2, além de Penadinho Vida. Se você não conhece o quadrinho A2, ele é meio autobiográfico, mas também tem algumas coisas assim meio de fantasia, porque eles exageram um pouco as coisas. Ou não, né? Afinal de contas, eu realmente espero que a história de extraterrestres seja apenas um exagero deles, porque veja bem, né? É algo discutível, ou não, eu não sei. Mas enfim, eles vão estar lançando a 5ª edição, o 5º volume do quadrinho A2 na CCXP. Em seguida nós temos o selo Dead Hamster, que aqui eu estou, né, ilustrando com a Julia Bax, autora que esse ano lançou Kina, e o Davi Khalil, que esse ano lançou pela editora Mino Uma Noite em Le Fer. E além deles também tem trabalhos do Arthur Fujita e do Roger Cruz. Eles lançaram anteriormente Quase Golinho Doom, que é absolutamente lindo, além de escrevendo com o lado esquerdo do meu fígado do Arthur Fujita, que é... Se você tem aquele amigo pseudo-cult, dê esse quadrinho pra ele, porque é muito maravilhoso, mesmo. Em seguida nós temos Eduardo Medeiros, que lançou ano passado Open Bar pelo Stout Club, que é um outro selo que eu pretendo falar ainda neste programa, e que esse ano lançou o Sopa de Salsichas pela Companhia das Letras, que eu pretendo adquirir agora na CCXP, além de pedir um autógrafo pra ele, porque isso também é muito legal na CCXP, né? Você conhecer e conversar e pedir um autógrafo, e quem sabe tirar uma foto e filmar. Olha só, o pacote completo do pentelho. Talvez não tão pentelho, não sei, enfim. Em seguida, o garoto prodígio, Felipe Nunes, que tem trabalhos como Klaus e Dodô, que são excelentes, vale muito a pena você adquirir, e que esse ano vai lançar pelo selo do Stout Club O Segredo da Floresta, e eu já estou louca para adquirir. E ele vai lançar na CCXP. Em seguida nós temos o selo Fictícia, que possui vários quadrinhos de vários gostos diferentes para várias pessoas diferentes poderem então degustar. Esse ano vai lançar Maiara e Annabelle 3 na CCXP, mas também tem lançamentos como Hitomen e Mulher Homem, que saiu durante 2016, e também vai ter o quadrinho Ermo. Esse ano eles vão contar com a presença do Jorge Chau, o Hector Lima, o Matheus Santana, o Pablo Casado, a Cláudia Selen, do Felipe Cunha e de uma das ganhadoras do HQ Mix de 2016, a Camila Torrano. O Guilherme de Souza, que vai estar então fechando, imagino eu que seja fechando, né? Eu não sei se ele tem outros planos, da Última Bailarina, que possui como a primeira edição A Última Bailarina, depois tem a história do Fifo, e agora que ele conseguiu concretizar, graças também ao Catarse, A Última Bailarina Contra-Ataca. Guilherme Infante, que é conhecido na internet pelo seu capirotinho, né? Quem não sabe capirotinho, sabe aquele demôniozinho assim que fica falando as coisas sempre no seu ouvido? Pois é, ele trabalha bem essa temática. Em seguida nós temos o Gustavo Duarte, que estará lançando na CCXP Não Acredite em Gnomos, e tem trabalhos lançados tanto na Marvel quanto na DC. Ele trabalhou fazendo arte tanto de Bizarro, e na Marvel ele trabalhou em Guardiões da Galáxia. E também tem um dos quadrinhos que eu mais amo, que eu mais adoro, que é Monstros, e também tem um excelente pavor espacial também do selo da Graphic MSP. Ou seja, o cara é profissa. Um talento que está sendo revelado aí pelos anos, né? Um outro garoto prodígio, que é o Gustavo Borges, que ele lançou Pétalas, que foi também outro sucesso do Catarse, além de também ser responsável por Edgar e Morte Crens, e que esse ano conseguiu também financiar, graças ao Catarse, o Escolhas, mas que não vai ser lançado na CCXP, porque eu imagino que não tenha tempo, mas enfim, também tem muitas coisas para oferecer ali na mesinha dele. Juscelino Neco, que se você gosta ou de psicopatas ou de zumbis, vá direto para a mesa dele. Porque o Matadouro de Unicórnios é um negócio maravilhoso, incrível. Assim como se você gosta de colorir zumbis, ele também tem trabalhos relacionados a isso.
Laudo Ferreira e Omar Vignoli. O Laudo vai estar lançando um quadrinho novo na CCXP, mas eu conheço mais eles por Yeshua, que esse ano saiu pela Devir uma versão compilada, uma versão integral das 3 edições que saíram também pela Devir, que são uma história que trata de uma forma mais realista sobre a história de Jesus Cristo. E olha só, eu tenho probleminhas com, né, religião católica, por assim dizer, né? Toda pessoa que cresce geralmente num colégio católico tem algum problema, mas o trabalho deles aqui é excelente, vale muito a pena você conferir. Os próximos são também um casal 20, que é a Luisa McAllister e o Thiago Lehmann, que são responsáveis pela empresa Two Minds, que não é uma empresa que é dedicada apenas a quadrinhos, mas também a soluções gráficas. Eles são voltados para o design gráfico e eles já trabalharam com empresas como a Blizzard, inclusive eles fizeram um pôster lindo para o WoW. E esse ano na CCXP eles vão lançar a continuação de Plumba, que é um quadrinho de aventura que tem uma pegada bem de RPG e de game, super colorido, uma aventura bem divertida. Seguindo com o Luciano Salles, que tem um trabalho assim mais hermético, é um quadrinho que você precisa parar e ler com calma e voltar, termina, volta, vai pro começo, vai pro meio, então depois você vai pro final. É um negócio assim que você precisa refletir bastante, não é um quadrinho que você simplesmente senta e lê. Assim como a sua arte, ela reflete muito do roteiro dele. Então é um negócio mais trabalhado, um negócio mais minucioso, meio cheio de detalhes, não é aquele negócio super clean. Os gêmeos Magno Costa e Marcelo Costa, que são responsáveis pelo sucesso de 2014, A Vida de Jonas, que é um quadrinho que ele tem uma temática sobre o alcoolismo, porém eles fizeram tudo com puppets, né, com fantoches. Então ao mesmo tempo em que eles trabalham uma temática pesada, né, um drama, eles fizeram uma arte que terminou meio contrapondo aquilo ali, mas de alguma forma casou super bem. Ou seja, os caras são bem criativos. O próximo é o selo Stout Club, que eu falei que eu ia falar ainda aqui nesse programa. Tem o Marcelo Braga, que lançou ano passado Pra Casa do Cabeça, ele estará lá. Assim como o Rafael Albuquerque, mundialmente conhecido pelo seu trabalho, tanto internacional também quanto trabalho nacional aqui, e que aqui na CCXP ele é responsável pelo pôster oficial deste ano, super bonito. O selo também tem trabalhos de Felipe Nunes, Eduardo Medeiros e de Roger Cruz, que finalmente esse ano vai lançar a continuação de Shampoo, que é um dos quadrinhos mais rock, mais foda que você pode ler na tua vida. E depois de anos, eles relançaram a primeira edição pela Panini, que antes tinha saído pela Devir, e agora a continuação na CCXP. Seguindo com Orlandelli, responsável por Eu Matei o Libório, que é um quadrinho que faz você realmente pensar em talvez matar pessoas, né? Veja bem. Assim como ele também é responsável por Daruma e O Mundo de Yang, ambos pelo selo SES-SP, e ele também já disse que vai distribuir gratuitamente a segunda parte de O Mundo de Yang lá na sua mesa. Pedro Leite, mais um desses sucessos da internet que com certeza você já viu quadrinhos ácidos passando pela sua timeline e não tem pra onde ir. Ou então as tirinhas do Zodíaco, se você é bem nerd, gosta bastante de Cavaleiro do Zodíaco ou mangá ou qualquer coisa do gênero. Sempre aparece alguma tirinha dele na sua timeline, Twitter, Facebook, Instagram acho meio difícil, mas enfim. A Prips, ou a Priscila Tramontano, mais conhecida pelo seu trabalho como colorista na IDW, em títulos como Transformers, Godzilla, G.I. Joe e coisas que não vêm pro Brasil, mas que lá nas gringas está fazendo muito sucesso, que é uma pena, porque Transformers foi um dos quadrinhos mais bem elogiados em 2015, porém dá pra gente curtir ela aqui na CCXP. Ha! A Rebeca Prado, que eu já falei no Plano Infalível de Empadinhas, e ela estará na CCXP tanto vendendo Navio Dragão como Baleia 3, 1 e o 2 também, que eu pretendo adquirir. Samantha Flo, autora de Clique, que eu adquiri na primeira CCXP e eu adorei esse quadrinho, e também é coautora de Guia de Culinária do Falido Faminto, enfim, que foi o vencedor também do HQ Mix desse ano e que esse ano na CCXP lançará o Guia de Viagem do Perdido, ambos que saíram pela editora Balão. E para fechar essa lista de 30 HQs, Tainan Rocha, que é responsável pela arte nervosa, muito nervosa e muito incrível, de Terra na Garoa, assim como Que Deus Te Abençoe. São trabalhos que ambos saíram pelo selo editorial SESI e é um cara que, puta, é muito bom, vale muito a pena conhecer o trabalho dele. E este foi mais um Plano Infalível com este trabalho hercúleo de simplesmente pegar 461 artistas e botar em 30, né? E que você pode encarar talvez então como uma espécie de degustação para você ser introduzido a essa coisa bela e maravilhosa, extremamente cansativa que é o Artist Alley, afinal de contas. É muita gente pra você ver, muita gente pra você conhecer, mas que vale muito a pena mesmo. São quadrinhos incríveis. Eu deixei de falar de muita gente legal, muita gente maravilhosa. Porque já só, né?
Botei minha meta 30 artistas brasileiros, trabalhos nacionais. Eu deixei todos os gringos de fora porque, enfim, né? Senão eu ia ficar falando aqui horas e horas e horas e horas. Então, se você gostou, por favor, curta, compartilhe, ajuda aí o Plano Infalível. E também entre no nosso site, o www.planoinfalível.com, tá bom? Tchau, gente, até a próxima!